Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal FI da Questão. Ivan na área novamente, tá? E agora bora trocar uma ideia aí sobre o CPTS. Saiu o relatório aí de abril, né? Vamos dar uma olhadinha. Tem algumas novidades aqui para trazer para vocês. Bom, vamos ver aqui alguns destaques do fundo, né? Então, valor patrimonial aí de 2.800, quase 3 bi, uma cota patrimonial a 8,79. Cota mercado aí tá na faixa de 7,40, cadê? 7,35. Deixa eu aumentar a tela aqui. Pronto. Bom, então a gente viu aí tá 7,35, né? Tá entregando aí 8 centavinhos por cota, o que dá um dividendo aí de 14,22 ao ano. Bom, vamos ver aqui o resultado do mês, né? Aqui um destaquezinho, né? A cota fechou a 7,63, o que representa um desconto de aproximadamente 13% em relação ao VP dele, que é 8,79, né? Que ele fala também que informa que o perfil de crédito segue high grade e a carteira de crédito continua 100% adimplente. Então, assim, esse aqui eu não lembro de um CRI que deu problema aqui no CPTS. Em relação a isso aqui, os CRIs deles são muito bons, né? São operações de qualidade. Não me lembro de verdade de ter dado algum problema em CRI. Enfim. Aqui na carteira de CRI, tem uma carteira com 22 CRIs. Aí 34,7% do ativo, né? Na carteira de FI, 73 fundos imobiliários, o que dá 54,6% dos ativos. E dentro da carteira de fundo imobiliário, aí, praticamente 90% é tijolo, 10% é papel. Seguindo aqui, a gente vê sobre a distribuição. Então aqui, eu até separei isso aqui porque eu achei estranho, né? Com base no cenário atual, incluindo uma cotação de mercado a 7,60 por cota, as distribuições para os próximos meses na faixa de 8 centavos, né? O que vai ser equivalente aí a 13,39 ao ano. É o guidance dele que ele está soltando aí até abril de 26, né? Então a banda inferior a gente vê 7 centavos e a banda superior a 9 centavos. Aí a questão que me pegou foi isso aqui, incluindo uma cotação a mercado de 7,60. Ou seja, se essa cotação cair, eles vão querer diminuir isso aqui? Enfim, isso ficou na minha cabeça, né? Mas, enfim, seguindo aqui, né? Aqui ele traz uma tabela de todos os fundos que é da casa dele, né? Então, na tabela abaixo apresenta a performance até o momento de investimento pelo CPTS em fundos geridos pela Capitânia. Aí aqui que já começa a minha revolta. Por que começa a minha revolta? Aqui ele traz todos os fundos, né? Então, esse CPOF, eu não entendo, sério. A Capitânia já tem um FOF, que é esse CPFF, e aí tem mais um CPOF, e tem o CPTS, que é um hedge fund, que é um FOF 2.0, né? Só coisa da Capitânia, né? Enfim. Além disso aqui, o que me revolta é o seguinte. Para quem aí não sabe, o CPTS ele era um fundo de CRI. E aí eles mexeram no regulamento para transformar ele num hedge fund, né? Para abrir mais o leque. Apesar que quando ele era um fundo de CRI, ele já tinha 30% do PL dele em fundo imobiliário. E aqui a única coisa que ele fez foi vender tudo que ele tinha de CRI e alocar mais em fundos imobiliários, né? E aqui o grande pênalti, a coisa que deixa todo mundo irritado, o mercado inteiro irritado, é essa posição muito grande de fundos da própria casa. Enfim, aí ele traz essa tabelinha aqui, né? E a gente vê o quanto que ele já investiu nos fundos da casa, o quanto que ele já fez de venda, qual que é a posição atual e quanto que deu de retorno aqui, né? Tanto de dividendos quanto nas vendas. Aí aqui a revolta que fica para mim é o seguinte. Ele é um fundo antigo. Essas posições aqui eram posições antigas. E aí, se são posições antigas, o valor de cota que ele comprou, a época que ele comprou, estava um valor bem maior do que está hoje. E o que aconteceu? Quando ele mexeu no regulamento, provavelmente os preços resetaram todos, né? E isso foi quando? No início do ano, quando o mercado caiu bastante, né?
Então, o mercado caiu, se recuperou agora, e aí eles estão contando isso aqui como lucro. Só que se você for ver por quanto eles compraram mesmo, com certeza você vai ver que tem prejuízo aqui. Aí é mais ou menos o seguinte, digamos que ele comprou todos esses fundos aqui, a cota saiu R$10 de cada um, aí chegou em janeiro desse ano, estava lá marcado a R$7, estava com um prejuízo de R$3 cada cota, e aí como que fez? Como resetou tudo, é como se ele tivesse comprado a R$7 e não a 10, como era anteriormente, né? E aí agora subiu um pouquinho, deve estar ali na casa de 8,50, vamos supor assim, 8,50, R$9. Ele fez algumas vendas e aí ele dá isso como um ganho de capital. Então assim, isso aqui é piada até, né? Soa como piada um negócio desse. Enfim, seguindo aqui, né? A gente vê a DRE dele. Ah, e é verdade, aqui tem a segunda piada também, que assim, deveria ter vergonha de colocar um negócio desse. Então, primeiro falando sobre a DRE. Aqui o quanto de receitas gerou em abril, né? Ganho de capital bem forte aí, mas aquele ganho de capital mascarado, eu expliquei para vocês. Tem as despesas dele aqui, quanto que deu o resultado aqui, né? Resultado por cota 8 centavos, entregou aí 8 centavos também, usou um pouquinho de reserva, né? Tem uma reservinha acumulada ainda. E aqui é esse destaque que ele faz aqui, ó. Esse destaquezinho aqui. No mesmo período, em 2024, foi pago 8.461.000 em taxa de gestão. Portanto, após uma assembleia, houve uma redução no total de 53%, aproximadamente 4.400.000. E aí, assim, o que aconteceu aqui nessa assembleia, né? Também, quando eles foram fazer a mudança no regulamento, foi tirado a taxa de gestão que eles cobravam em cima dos próprios fundos da casa. Que assim, isso é a coisa mais natural. Se você tem ali 1 bilhão de PL e você investe metade daquilo em fundos da própria casa, não tem que cobrar taxa de gestão por isso, porque você está investindo em fundos da própria casa, né? E aí, assim, a vida toda ele fez isso. Aí agora que o bonitão deixou de fazer, ele quer trazer isso como algo positivo. Assim, é algo positivo? É algo positivo, claro, não é algo negativo. Só que assim, tem que ter vergonha na cara para fazer um negócio desse, né? Tem que ter vergonha na cara, porque beleza, a gente vê, economizou 4.400.000, porque assim, realmente não é devido isso. Mas e se a gente pegar para trás, o quanto que já foi pago para ele? E aí, por que eles não trazem um número desse? Para ver quanto que o cotista deu na mão deles e eles ficaram comprando o fundo da casa. Então, assim, isso aqui para mim, de verdade, é até vergonhoso um negócio desse. Bom, seguindo aqui, a gente vê o histórico de distribuição dele, né? Aqui, em relação às movimentações da carteira de CRI, né? Então, no mês, realizaram compra definitiva de 31,2 milhões de CRI, a uma taxa média de IPCA mais 8,62. Aqui na carteira na parte de vendas, realizaram venda definitiva aí de quase 1 milhão, né? Taxa de IPCA mais 9,77. Aqui a gente vê como que está a negociação dele, então, bem tranquilo, né? Um volume aí de 172 milhões, o que representa aí uma média de 8 milhões por dia, então bem tranquilo, você entra e sai do fundo tranquilamente. Número de cotistas vem caindo. Então a gente está vendo aí que o pessoal já perdeu a paciência, né? E aqui é a composição geral, né? Então aqui na carteira de CRI, a gente vê como que está exposição por segmento. Boa parte aí em renda urbana, boa parte em shopping, aí tem comercial, logístico, enfim, o grosso está aqui, renda urbana e shopping. E por indexador, praticamente 100% IPCA, né? Aqui na carteira de fundo imobiliário dele, a gente vê que tem 90% em tijolo, 10% em papel. E exposição por segmento, a gente vê que as maiores posições aqui é em shopping, logística, laje corporativa e renda urbana. E aqui na carteira consolidada de todo o fundo, né? 54% em fundos imobiliários, 34% em CRI, o que ele usa como estratégia de carrego, e liquidez, que é caixa, né? Bora seguir aqui.
Aqui a gente vê as exposições dele de CRI, né? Então a maior é em açaí. A segunda é esse V2 Prime Properties, que para quem não sabe é o XPPR. Foi mascarado aqui, né? XP se livrou, fez merda pra caramba nesse fundo aqui, jogou na mão de outro e logo logo o mercado esquece. Mas isso aqui tem que ser como tatuagem na pele, viu? Tem que ficar lá marcado, não pode esquecer de jeito nenhum. E aqui a gente vê as exposições dele, né? O que eles têm em carteira. E aqui até eu fiz uma marcaçãozinha que é o seguinte. Primeiro de tudo que a gente vê aqui, vou até dar zoom. As maiores posições dele. CPUR, fundo da casa, CPLG, fundo da casa, CPOP, fundo da casa, CPOF, fundo da casa, CPSH, fundo da casa, GSFI, fundo da casa, e tem mais um aqui também, cadê? AJFI, também é um fundo da casa. Então, se a gente somar aqui essas porcentagens, você vai ver que vai dar aí tranquilamente, ó, 10, 20, de 20 a 25% em fundos da própria casa. E detalhe, que eu anotei aqui, ó, CPUR, no relatório passado, estava com 4,8 do PL alocado. E olha quanto está agora, 6,4 em CPUR. CPUR é um fundo de renda urbana deles. É sério, é coisa da Capitânia, né? E aí outra coisa aqui também que me deixou abismado, eu não entendo como que um gestor faz isso, né? Bom, aqui, em relação às compromissadas dele, né? A alavancagem. No final de abril, o CPTS possuía 18,2% do PL em compromissada, né? Alavancagem, leia-se aqui. Sendo que no relatório passado estava somente não, ainda aqui é alto, 13%. 13% eles foram lá e aumentaram para 18,2%. E a gente vê aqui como que funcionou essa alavancagem para eles, né? A compromissada. Então, logo no começo foi bom, deu resultado, mas olha o restante aqui. Esse fundo apanhou muito, mas muito, por conta dessa alavancagem aqui, dessas compromissadas. Apanhou feio. E aqui até ele fala, ó, vou pegar só um trechinho. No começo da estratégia, a alavancagem do fundo foi muito positiva. Cadê? Ele fala do descasamento. Aí aqui, conforme os juros foram subindo, o IPCA foi se reduzindo. Ao longo de 2022, a conta se inverteu e o custo passou a ser próximo ou então maior que a receita. Então, assim, isso aqui ficou muito claro que não funcionou. O começo funcionou bem, né? Aqui. Mas depois, olha isso aqui tudo. Não funcionou e eles vão lá e aumentam essa alavancagem aqui. Cara, sério, não dá para entender de jeito nenhum. E aqui a gente vê a carteira dele, né? Ó, outra coisa que eu tava vendo aqui, ó. Isso aqui é o XPPR, né? Até a foto eles mudaram. Porque antes era a foto do como que é o nome do... Tem aqui. Do Faria Lima Plaza. E aí eles mudaram aqui, né? Mudaram tanto o nome, né? Que mudou a gestora e mudaram a foto. Enfim, cara, um relatório desse aqui, a gente vê assim e tal. Olha os movimentos do CPTS e você não entende, sabe? Você não tem como você defender um fundo desse. Não tem como, de verdade. Porque, ó, aqui de novo, vamos dar uma olhadinha aqui nas exposições deles, né? Se a gente for ver aqui, ó, esses fundos aqui, tudo fundo com liquidez horrível. Então, um ou outro vai ter uma boa liquidez, é um fundo de boa qualidade. Ó, tinha mais o CPTR aqui, ó, que é fundo da casa também. Então, assim, outros, tipo um CAFOF da vida, um BCIA, você vai ver a carteira deles, você vai ver ali CNIP, KNCR, HGCR, HGLG, coisa de qualidade mesmo, né? Coisa de qualidade. E aqui você vê isso. E detalhe, como eu trouxe aqui para vocês, nas movimentações dos FIIs da própria casa que eles colocaram aqui, né? Cadê? Aqui, achei. Como aquele preço resetou quando eles mudaram o regulamento no começo do ano, foi um momento que estava
tinha muito desconto em muitos fundos bons. Aí você via KNCR sendo negociada a preço de banana, Kinip caiu muito, ICRI, tudo caiu muito e hoje subiu muito. Então você imagina, quando eles resetaram tudo, eles poderiam vender que não teria prejuízo, entre aspas, né? E eles estavam vendendo também muito CRI para colocar em fundo imobiliário. Então anteriormente ele tinha 70% em CRI e 30% em fundo imobiliário. E hoje praticamente não se inverteu, né? Mas ele tem mais de metade do PL dele alocado em fundo imobiliário. Cadê? Aqui, mais da metade é alocado em fundo imobiliário. Então, assim, eles venderam muita coisa no começo do ano e ao invés de comprar esses ativos que eu falei aqui, ativos de qualidade, não. O que eles compraram? Fundo da própria casa. Então, assim, não tem como defender um negócio desse. É bizarro. Uma gestão dessa, cara, é bizarro. É triste, porque assim, você vê que claramente o dinheiro do cotista aqui não está servindo para o cotista, está servindo para o gestor. O gestor faz o que ele bem entender, o que é melhor para o fundo e não para o cotista dele. Então, assim, é um fundo muito complicado, né? Tem gente que gosta, eu vejo que ele é muito 8 ou 80, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas enfim, é isso, pessoal. Vídeo um pouquinho mais longo aqui para expressar essa minha revolta toda. Espero que vocês tenham gostado, viu? Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, dá o like no vídeo, viu? Se gostou mais ainda, segue lá no Instagram, @FiDaQuestão. E é isso, valeu, pessoal!